repetitiva, né? Toda vez que eu venho aqui, mas é sempre uma alegria muito grande estar nessa igreja, estar com as irmãs. Amo muito esse ministério. E hoje eu estava conversando com a menina que estava fazendo minha unha, convidei ela para vir, mas esse horário não dava para ela. Aí ela falou assim: mas o que tem na quadrangular? Eu falei: tem mulheres que é difícil você encontrar em outros lugares. Porque são mulheres fortes, mulheres que vestem a camisa do ministério. Então toda vez que me convidam para vir aqui, mesmo eu tendo uma pregação assim mais tranquila, eu fico muito feliz de estar com as irmãs. E eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite, né, das pastoras, comentar algumas coisas que não tem como a gente não falar. Que louvor, irmãs! Durante o louvor eu fiquei pensando, tive que pedir a minha companhia, que a Brenda me acompanha, sabe? Eu sempre tenho que agradecer a Brenda. Eu falei: Brenda, pega o papel higiênico, porque eu estou virando abóbora. A gente se arruma para me pregar, aí tem um louvor desse, a gente desmonta, derrete o louvor todo. E o mais interessante, irmãs, é que essa mocinha que ministrou o louvor é minha amiga de colégio. Só que ela na escola é um passarinhozinho, quietinha. Você não escuta a voz dela. Você não sabe que o Jô está na escola. Aí hoje eu vi uma gigante aqui ministrando louvor. E como Deus ministrou na minha vida. Porque as pessoas têm opiniões a nosso respeito, mas eles não sabem quem nós somos diante de Deus. Aleluia! E que alegria, Josi, te ver grande como eu te vi hoje. Deus continua abençoando esse mistério da tua vida. E o teatro, a apresentação, não sei como vou, performance, mas as pastoras são chiques. É bem isso que a pastora Vanessa falou. E a palavra ela é exatamente sobre isso. Irmãos, nós não podemos largar a obra, largar o projeto por causa das lutas. Pelo contrário, as irmãs conhecem a história de Neemias, não vou pregar Neemias. Mas Neemias reconstruiu os muros com a harpa de um lado e o machado, a ferramenta na outra. E é assim que nós realizamos a obra de Deus. Nas nossas lutas, nós realizamos a vontade de Deus e a vitória vem. Porque o nosso Deus tem prazer em nos abençoar, né? Glória a Deus. Nós vamos ler o livro de Esther, capítulo 4, a partir do verso 13. Eu preguei Esther na outra vez que eu estive aqui, mas é outra parte da Bíblia, tá? Outro foco. Esther 4, 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: Não imagines nem teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de tudo se calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Glória a Deus. Irmãs, podem sentar. Irmãs, eu falo muito que a história de Esther é quase uma história da Disney, né? É linda, né? É uma princesa linda, uma pessoa que saiu lá de cativa e chegou a rainha. A história é linda. Mas a história das princesas da Disney, elas encerram ali, né? Elas casam, ninguém sabe mais o que acontece depois que elas casam. Mas a história de Esther é uma princesa, uma rainha que mudou a vida de um povo. É muito claro para nós, quando nós lemos a história, que existe um antes para os judeus e depois de Esther. O posicionamento dessa mulher fez toda a diferença.
E é uma história muito rica, de personagens muito ricos. Gisele falou comigo sobre costurando tendas, chegou a conversar com as irmãs, vai falar? Não, então não vou dar spoiler, mas eu pesquisei um pouco sobre isso, porque eu achei a história linda. E eu fiquei pensando sobre isso. Quem aqui sabe costurar? Não, eu não sei. Não sei. Sabe por que eu não sei costurar? Porque eu tenho quem costura para mim. Nunca fiz uma bainha de calça, porque eu tenho quem faça para mim. Mas tem coisas na minha casa que só eu posso fazer. Tem coisas na minha casa que se eu não botar a mão, ninguém vai botar e ninguém vai ver. Tem coisas no meu serviço, tem coisas na minha vida que eu tenho que fazer. E a história de Esther é bem isso. Ela chegou no momento da vida, numa situação que só ela podia fazer, não tinha ninguém para costurar para ela. Depois a pastora vai falar melhor das tendas aí com vocês. E a história nos mostra duas mulheres. Vasti era rainha na época. E Vasti é aquela mulher que nasceu para dar certo. Uma mulher rica, uma mulher bonita, de uma família importante, uma mulher que não tinha problemas. Inclusive, enquanto o rei dava festa lá por 6 meses, ela também dava festa dela com as amigas dela. Vasti vivia para ela, para o prazer dela, para o conforto dela, para as joias dela, para a beleza dela. Porque ela não era, irmãs, mais uma rainha, ela era a rainha do maior império da época. E essa mulher perde a coroa por uma decisão errada, por uma coisa muito simples. Era só ela se apresentar diante do rei, mas ela não quis. Porque era uma mulher que vivia para os seus prazeres, para as suas necessidades. Aí a Vasti é bem esse lema que existe no mundo hoje. Eu quero ser feliz. Alguém já ouviu isso por aí? E a minha felicidade independe do outro, desde que eu seja feliz. E outro dia, uma pessoa disse para mim que foi um psicólogo, não estou falando contra o psicólogo, acho o psicólogo válido, mas a gente tem que analisar o que a gente ouve. E o psicólogo disse isso para a pessoa, e é uma pessoa que é serva de Deus, trabalha na obra de Deus. Olha, você vem em primeiro lugar. E aí eu disse para essa pessoa, esse é o primeiro versículo do livro de Satanás. E a pessoa ficou assustada me olhando e falei, porque a palavra de Deus diz que amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu não nasci para ser feliz, eu nasci para realizar o projeto de Deus sobre a minha vida. E a minha felicidade, a minha alegria está sobre realizar aquilo que Ele tem sobre a minha vida. E isso não é passar em cima de ninguém, irmãs. Isso é fazer aquilo que Deus projetou. Todas nós nascemos com um projeto sobre a nossa vida. O Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E essa mulher tinha tudo para dar certo. Mas essa mulher não podia dar certo, porque ela não queria cumprir nenhum projeto. Ela queria ser feliz. Ela estava em primeiro lugar. Mas do outro lado, lá na cidade, lá no meio dos cativos, havia uma menina, uma moça, a Radassa. Eu acho lindo esse nome. Radassa significa murta, uma plantinha. Você olha assim, insignificante. Mas Deus olhava para a plantinha, para a murta, e falava, essa é a estrela. Essa é a Esther, que vai mudar a história do meu povo. Era isso que Deus falava quando olhava para ela. O mundo olhava para ela e falava, é órfã, coitada, criada pelo primo, é uma coitadinha. Mas aquela coitadinha, irmãs, chegou a ser rainha do maior império da época. E como que uma coitadinha, uma plantinha, uma murta, uma radaça chega a ser Esther? Porque Deus colocou ela naquele lugar. E muitas vezes nós queremos chegar em lugares e nós não chegamos. Pode ser porque não é tempo de Deus, ou porque nós não nos posicionamos como deveríamos nos posicionar. E podemos muitas vezes sair de um lugar alto por tomar decisões como Vasti. Se aquele lugar servir apenas para você, se aquele lugar que você está não abençoar outras pessoas, você não vai ficar ali. Deus vai colocar alguém que tenha o prazer de abençoar outras pessoas. Por isso que essa mulher perdeu a coroa. E então, Esther
chega ao palácio. A Bíblia diz, irmãs, que Vasti era linda. O rei queria mostrar a beleza de Vasti. Mas a Bíblia diz que Esther era formosa. Ela tinha forma. Sabe qual era a forma dela? Ela tinha 1,77 de altura. Não. A forma dela era a forma de Deus. Era a forma de uma moça cativa numa terra que não era dela, mas que ela sabia quem era o Deus dos pais dela que estavam mortos. Era uma mulher que sabia quem era o Deus do primo dela que criou ela. Então essa mulher tinha uma forma. Ela sabia quem ela era. Ela sabia de onde ela tinha vindo e sabia para onde ela deveria ir. E a Bíblia fala que Esther ouvia conselhos. Irmãs, vocês ouvem conselhos? Quais conselhos? Essa é a questão. O grande problema é que muitas vezes nós damos ouvidos a coisas que não animam a nossa alma. Nós damos ouvido a coisas que nos derrubam, que nos colocam no chão, que nos diminuem. E principalmente, uma das irmãs aqui, que fala com sotaquezinho diferente, ela falou sobre dinheiro na igreja, que é um assunto muito delicado, você não pode mais falar disso, mas Deus te abençoa, você não pode abençoar a igreja. Não vou abençoar a igreja, ela falou isso aqui o tempo todo. O tempo todo ela falou isso. E você pode ter certeza, irmão, se você tem um abençoa o outro, não tem por que você ser abençoado. E era bem isso, essa mulher sabia disso, que Deus havia colocado ela ali por algum motivo. E ela dava ouvidos aos bons conselhos. Quem dava bons conselhos com ela? Mordecai ou Mardoqueu. Mordecai é um nome esquisito, né? Parece um vampiro. Eu vou falar Mardoqueu. Então, Mardoqueu. Não parece, pastora? Parece. Mordecai. Vou falar Mardoqueu. Então, Mardoqueu dava muito conselho para ela. Foi Mardoqueu que falou para ela: ó, você não vai ser mais uma anjinha, não. Você vai ser uma estrela lá dentro. Você vai ser Esther. Você não vai falar para as pessoas quem você é. Foi Mardoqueu que ficava na porta do palácio, de olho e ouvido atento ao que estava acontecendo lá dentro. Mas lá dentro havia uma outra pessoa, que era o Agai, que cuidava das mulheres. Não era servo de Deus, não era judeu. Mas os conselhos que ele dava, que ela entendia que era da parte de Deus, ela ouvia. E foi com esses conselhos de um homem ímpio, que falava da parte de Deus, é que ela chegou diante do rei. A Bíblia nos diz que Deus amou mais Esther do que todas as outras e colocou a coroa real sobre a sua cabeça. Irmãos, uma mulher que ouvia conselhos. Hoje nós estamos aqui para ouvir conselhos. Se durante o louvor você não ouviu um conselho do Senhor, você não estava neste louvor. Se durante a performance você não ouviu o conselho do Senhor, você está aqui só de por presente, só não ficou em casa deitada descansando. Porque em todo tempo, em tudo aquilo que é feito na igreja, Deus fala conosco, irmãs. E nós temos que estar atentas. Eu ouço muita gente dizer para mim: pastora, também teve isso aqui. Eu não lembro quem, mas teve uma que falou aqui: eu não vou fazer churrascaria, eu não vou fazer a obra porque eu estou machucada. Eu estou sofrendo, eu estou em luta. Pois é na luta que você tem mais sensibilidade para ouvir a voz do teu pai. Porque quando você está em luta e tem que trabalhar, você fala para ele: pai, na força do meu braço, eu não consigo, mas eu sou dependente de ti. Então trabalhe na luta alegre, feliz. Mostre para quem quer ver você no chão que você está de pé, porque você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que te tira do meio dos cativos e te eleva como rainha. Irmãos, nós somos filhas de Deus. Quem aqui é filha de Deus? Deus é rei. Nós somos pelo menos princesas, amém? Então, tudo que é dele é nosso. E Esther chega nesse momento, chega nesse ponto. Só que estava tudo bem na vida de Esther. Quem já teve um momento de calmaria? É pequeno, mas a gente tem. Eu esses dias passei por uma situação. O meu filho foi aprovado em 2 universidades federais em primeiro lugar. Quase não fiquei orgulhosa. Quase não fiquei. A Josi deu aula para ele. Então a Josi também merece
manhã contou pra gente: mãe, posso escolher onde eu quero estar? Eu falei: oh, glória a Deus. Ainda falei com o pastor, falei: vamos comemorar rápido, né? Porque você viu, né? Vitória vem e daqui a pouco vem a luta. Ô louca! Quando deu meio-dia, a batalha bateu lá na minha casa. Nós tivemos que aconselhar um casal, entraram numa dificuldade. E ministério é assim, irmãs. A gente sofre com a luta do outro. A luta do outro vai para dentro da casa da gente. Eu tinha acabado de ter uma vitória, acabado de ter uma alegria. E meio-dia em ponto, houve uma luta, houve uma situação difícil para a gente resolver. E foi muita oração, muita consagração para aquela família não se desfazer. Não foi fácil, mas a gente sabe que é assim. Só que também, se eu orei muito, se eu jejuei muito, se eu me consagrei muito, mais perto do meu pai eu fiquei. E pela vida de outra pessoa. E eu sou sustentada porque eu estou cuidando de outra pessoa. A gente precisa entender isso. E Esther estava na bonança. Tinha passado lá na Faculdade Federal. Tinha ganhado o concurso de Miss Império Medo-Persa. Estava na boa lá. Estava sendo servida. Estava cheia dos olhos, cheia das joias. Estava tudo bem. Mas aí surge o adversário do povo. Nesse momento surge Amã para matar, para exterminar o povo de Israel. Mas Esther estava bem. Ela estava confortável. Ela estava numa situação em que ela não estava descansando em Deus. Ela estava relaxada em Deus. E nós precisamos entender que o mundo espiritual não relaxa em nós. Nós não podemos brincar de crentes. Nós não podemos brincar de servas de Deus, porque o mundo espiritual não brinca. Satanás não brinca. Ele está ao derredor esperando a oportunidade. Esther relaxou. Ela não descansou, ela relaxou, estava tudo bem. Aonde ela estava tudo bem. Ela nem procurou saber a informação do povo. E aí a Bíblia vem contando a história que Mardoqueu, ele vai para frente do palácio, vestido de roupa de saco e de cinza, mostrando ali o desespero, a agonia que o povo estava passando. Qual foi a atitude de Esther, irmãs? Manda uma roupa novinha para ele. O que está acontecendo com meu primo? Sabe que eu estou bem, ele não precisa estar vestido assim. As irmãs já viram essa situação? A pessoa chega diante de você, fala que está numa situação difícil financeira, está numa situação que ela precisa de um aconselhamento, aí o outro vira: vou orar por você, vou te dar uma roupinha nova. Não é isso que Deus quer das nossas vidas, não. Deus quer de nós um posicionamento. Eu vou fazer alguma coisa por você. Eu posso até não resolver outro problema, mas aquilo que está na minha mão, eu vou fazer. Esther não entendeu o que estava acontecendo à volta dela, a gravidade do problema. Dá uma roupinha nova para ele. Mas Mardoqueu, sempre muito sábio, ele diz para ela o texto que nós lemos: olha aqui, Esther, não pensa você que se você ficar quietinha aí, acomodadinha aí, sendo servida aí no palácio, que você vai ser livre disso, não. A sua casa e a casa do teu pai vai perecer, e Deus vai levantar outra, porque Deus não precisa de nós, nós que precisamos dele. Nós temos que ter essa certeza que nós precisamos dele, que nós somos totalmente dependentes dele. Então ele falou: se você não fizer nada, alguém vai fazer, Deus levanta outra. Agora pare e pensa, Esther, murtinha, plantinha, pare e pensa. Você acha que você chegou aí para usufruir do trono? Você realmente acha que Deus te tirou do nosso meio para você ficar aí se embelezando por ele? Pare e pensa, Esther. Será que não foi para este momento que Deus te levantou como rainha? E aí Esther estremeceu. E Esther balançou. E Esther viu que era a hora dela tomar uma atitude. E eu vou perguntar para vocês, irmãs: será que não foi para esse tempo que Deus te levantou, que Deus te colocou aonde você está agora? Mesmo que seja um lugar, às vezes, que você não quer estar, porque às vezes você vai olhar para mim e vai dizer: pastora, eu não me identifico com a mensagem do dono do palácio. Mas José não tinha lugar para ele estar, não, irmãs. Aonde ele estava, ele se posicionava. Ele se posicionou como escravo, ele se posicionou como prisioneiro e se posicionou como governador. Os processos vinham na vida dele e ele vivia os processos, crendo no Deus que ele servia. Ele não deixava de fazer, não. A Bíblia diz que tudo que ele botava a mão prosperava, porque ele vivia o processo. E
em que lugar Deus te colocou, ou em que lugar Deus vai te colocar. Você tem que saber para isso, para que você está fazendo, o que você está fazendo. Esther então toma uma decisão: olha, sozinha eu não consigo, sozinha eu não dou conta, eu posso morrer, mas nós vamos fazer o seguinte, aquilo que nós como cristãos sabemos fazer como ninguém: usar as armas espirituais a nosso favor. O único jejum da Bíblia sem água, irmãos. 3 dias sem água, sem comida. As servas dela, que não eram judias, aquelas mulheres eram do Império Medo-Persa, nem conheciam Deus nenhum, mas elas já tinham desconfiança de quem era esse Deus de Esther. Jejuaram com ela. Quantas mais pessoas no palácio jejuaram com aquela mulher por uma causa maior? Talvez nem soubessem pelo que estavam jejuando, mas aquela mulher por onde passava, a Bíblia diz que ela achava graça aos olhos de todos, porque ela tinha uma forma, a presença de Deus era transmitida através da vida dela. E nesse momento de jejum, o povo jejua, Esther jejua, os servos jejuam. Deus dá um direcionamento para Esther, e a vitória vem. E eu não vou contar a vitória, vocês vão ter que ler. O livro de Esther é pequenininho, não vou contar tudo. Mas a vitória vem. O povo alcança a vitória. O povo é honrado e o extermínio do povo não acontece. Mas aquela mulher se posicionou, irmãs. Aquela mulher fez alguma coisa. Ela balançou. Tem um louvor que eu gosto muito, aquele que eu vou subir um monte. Aí fala que o povo ficou com medo, mas Moisés não teve medo de ficar perto de Deus, não. Nós não podemos temer a presença de Deus nas nossas vidas. Em vários momentos aqui do culto, a pastora Monique falou isso, a pastora Vanessa falou isso. Deixa Deus ministrar. Você está na casa do Pai, sinta a presença dele, sinta o ministrar do Espírito. Não fica reservada, não. Glorifica Ele. Mostra aquilo que você está sentindo. Esse é o lugar onde nós temos mais liberdade com o nosso Pai, a casa dele. Então, se você está em luta, se você está em dificuldade, se você acha que não dá conta, aqui é o lugar de você dizer para Ele: Pai, eu não dou conta. Irmãs, algo que Deus tem ministrado muito na minha vida, é sobre identidade. Eu fiquei muito encantada com a história, porque a história da construção, da costura das tendas, porque você vê que era uma mulher que sabia a identidade dela. Porque se ela não soubesse, ela não fazia aquele serviço. Porque era um serviço que não via. Quem ia ver ela passar o dia inteiro com outras irmãs costurando aquilo? Quem ia ver aquilo? Ninguém ia ver. As pessoas só veem depois de pronto. Vocês viram quem foi que arrumou aqui? Quem viu? Eu não vi. Mas quando eu cheguei, estava tudo lindo. Mas isso surgiu do nada? Não surgiu do nada. Houve um grupo de mulheres que se empenharam para fazer isso aqui. E muitas vezes nós fazemos coisas que não são vistas. E isso não quer dizer que nós não estamos trabalhando para a obra de Deus. Nós trabalhamos para a obra de Deus quando nós cumprimos o projeto dele. E nem sempre o projeto dele é altar. Qual é o projeto dele para a tua vida? Para a vida de Esther era tomar um posicionamento. E ela entendeu tanto isso que ela disse o seguinte: se tiver que perecer, perecerei. Se tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu vou cumprir o projeto que Deus tem sobre a minha vida. Não importa a circunstância, não importa o que vão dizer por aí, mas eu vou cumprir o projeto que Deus tem sobre a minha vida. Identidade. Quando cantava aquele louvor do deserto, é um louvor que mexe muito comigo. A Brenda teve que pegar papel higiênico para mim. Eu não preciso ver coisas sobrenaturais para acreditar no Deus que eu sirvo. Jesus, irmãs, lá no deserto, antes de ir para o deserto, ele foi batizado por João Batista. A Bíblia diz que quando ele saiu das águas, uma voz do céu disse para ele assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus foi para o deserto sabendo quem ele era. Ele sabia: eu sou o filho amado em que Deus tem prazer. E ele andava no deserto e ele dizia: eu sou o filho amado em que Deus tem prazer. Eu sou o filho amado em que Deus
quando o diabo chega perto dele e aponta o dedo para ele, não vou apontar para vocês não. Aponta o dedo para ele e diz: se tu és o Filho de Deus. Satanás faz isso 3 vezes. Se tu és, mas ele sabia quem ele era. Ele venceu Satanás na palavra. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz a voz da boca do meu Pai, em que eu sou querido e amado dele. Irmãs, nós precisamos saber quem nós somos. Esther balançou. Sabe por que ela balançou? Porque era gente como a gente, ou era gente como a gente. Nós também podemos balançar, só nós não podemos cair. Nós temos que vigiar e orar para permanecer de pé. A gente pode temer, pode, mas a diferença do herói para o derrotado não é o medo, mas é vencer o medo, que medo todo mundo tem. Não pensa as irmãs que a gente vem para esse público aqui, não vem com medo não, tá? Porque a gente tem falado da parte de Deus, isso é muito sério. Você falar da parte de Deus é uma responsabilidade muito grande. Mas a diferença é você vencer o medo. Eu vou lá porque Deus mandou eu ir. Eu vou cumprir o projeto porque Deus mandou eu cumprir. Eu vou com medo, mas eu não vou sozinha. Eu vou com medo, mas o Espírito Santo vai comigo. Jesus sabia quem ele era. E você, minha querida, você sabe quem você é? Você é o que os outros dizem a teu respeito? Ou você é o que a Bíblia fala a teu respeito? Você é uma mulher que costura tendas? Você é uma mulher que olha para a necessidade do outro e isso te machuca? Porque tem que te machucar. A necessidade do teu irmão tem que gerar alguma coisa dentro de você, senão você está morta. Que o morto não tem sensação, queridos, o morto não sente nada. Mas a gente vê aqui a apresentação, não vou acabar essa performance. A gente vê a apresentação, a gente vê situações que estão do lado de nós. E muitas vezes nós ficamos igual Esther, está confortável onde eu estou. Não pode estar confortável. Nós temos que fazer alguma coisa. Então, irmãs, nesta tarde, primeiro, entendam quem vocês são. Por mais que você me diga: eu sou filha da Nerina, glória a Deus pela minha mãe. Eu sou filha do Luiz, glória a Deus pelo meu pai, que depois de muita luta, Deus levou para a eternidade. Mas acima disso, eu sou filha de Deus. Eu posso ser mãe, posso ser pastora, professora, tia, irmã, mas eu sou filha de Deus. Eu nasci com um propósito. Quando eu estava lá no ventre da minha mãe, Deus olhou para mim, soprou um fôlego de vida e Ele falou: Andréia, eu tenho chamado para a tua vida. Você não vai passar por esse mundo brincando, não. Você vai passar por esse mundo cumprindo aquilo que eu tenho para você. Irmãs, glorifique a Deus pelo chamado. Glorifique a Deus pelo trabalho que você tem feito na tua igreja. Isso é muito bom, é uma alegria muito grande. Nós não temos noção de quantas pessoas aí fora queriam viver o que nós vivemos, até as lutas que nós vivemos, porque nós não passamos por elas sozinhas. A gente ajoelha, a gente chora, e tem dia que a gente fala: ai meu Deus, ai pai, como está difícil, a gente não tem nem o que falar. Eu, quando não tenho o que falar, eu canto. Eu canto sempre louvores relacionados ao Espírito Santo. Ore por mim, não estou conseguindo orar, não sei o que falar. A luta está me sufocando, mas eu vou louvar em meio às lutas. Mas, irmãs, quando eu levanto do meu joelho, a luta está parada do meu lado me olhando. Quero ver o que essa mulher vai fazer. Eu vou confiar no meu Deus, no meu Pai, no meu Rei, aquele que cuidou da minha vida até aqui e vai cuidar até o momento que for o projeto dele. A luta pode estar te esperando ali do lado de fora, mas você vai sair daqui diferente. Talvez a Gabi te reconheça. Talvez a mulher que vai sair daqui, a luta vai olhar e vou ter que caçar outra, porque essa mulher não é mais a mesma. Se posicione, costure tendas, cumpra a vontade do Senhor, e a sua alegria, a bênção de Deus sobre a tua vida está em você fazer e cumprir o projeto de Deus sobre a tua vida. Amém, queridas? Já estou quase encerrando.
Não perca a sua coroa. Eu não tenho coroa não, pastor. Eu tenho. Talvez você não tenha visto ela ainda. Peça a Deus para você ver essa coroa. Todas nós temos. Como eu disse para as irmãs, nós não nascemos à toa. Irmãs, no ministério, as pastoras que estão aqui sabem como é que é um ministério. As pastoras sabem. Tem momento que dá vontade de a gente jogar tudo para cima. Por que a gente não joga? Ah, pastora, porque você é forte. Não, meus amores, nós não somos fortes. Nós somos dependentes do Pai. Nós sabemos para o que fomos chamados. Nós não podemos abandonar o chamado. E a gente ajoelha e pede força. E fala, meu Pai, mas o Senhor me chamou para isso. O Senhor me trouxe até aqui. Se para este momento eu fui levantada como ministra da Tua Palavra, me dê forças para ministrar a Tua Palavra. Me dê forças para cuidar, para aconselhar, para fazer a Tua vontade. Não deixe a sua coroa cair, não perca a sua coroa. Você sabe quanto que se perde coroa? Quando você abaixa a cabeça para as coisas dessa vida, para as lutas que se levantam, para as más vozes que querem aconselhar a tua vida. Nós só abaixamos cabeça para Deus, que é quando nós nos curvamos e nós dizemos para Ele, eu me rendo aos teus pés. É aí que nós abaixamos a cabeça. A obediência de Esther foi a chave da vitória. Deus só te coloca numa posição porque Ele tem algo para você fazer nessa posição. Senão você não está nele. Lute com as armas corretas. Busque a orientação do Senhor para a tua vida. Não tenha medo de fazer o que Deus ordenou. Lute contra o medo. Você não está sozinho. Eu falei isso o tempo todo. Você não está sozinho. É tempo de costurar as tendas. Não sei se alguma das pastoras vai pregar esse texto, mas Isaías 54, 2, 3. Alguém quer pregar? Não, então não é spoiler. Ele diz assim: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Aleluia! Nós temos promessas de Deus para a nossa vida. Muitas promessas. A Bíblia nos tem promessa de Gênesis, Apocalipse. Apocalipse tem spoiler de como isso tudo vai terminar. Apocalipse nos diz que Deus, que Jesus, vai vencer Satanás com aquilo que ele vai falar, com a espada que vai sair da sua boca. Vai ter nem emoção nessa guerra. Nós temos uma vitória, irmãs, que às vezes nós não vemos, mas ela está à nossa espera. Tome posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Costure as tendas. Amém, queridas? Que Deus abençoe a vida de vocês.